Bom dia, senhor. Bom dia, galera! Deixa o povo entrando aí. Então, voltando aqui, gente, o poder começa a ser centralizado na França no século XIV, durante o reinado de Filipe IV, Filipe o Belo, tá bom? Ele vai também, gente, ter um conflito com a igreja, tá? Que é chamado de cisma do Ocidente. Aonde que está esse cisma? Espera aí, deixa eu achar aqui na apostila. Final da dinastia Capitinga, o poder real, na página 104 ali, ganhou um impulso no reinado de Filipe IV, o Belo, que procurou, inclusive, impor-se sobre a igreja, levando a cisma do Oriente. Sublinhem esse primeiro parágrafo, ou destaquem ele ali, ó, da página 104. Tá? O que é o cisma do Ocidente, gente? Vocês já ouviram falar em cisma do Oriente, né? Que é quando a Igreja Católica se divide em Católica Apostólica Romana e Ortodoxa Grega, tá? Lá em Constantinopla. Em 1309, vai acontecer um novo cisma, que é chamado de cisma do Ocidente. E o que significa isso, gente? É que o Filipe, o Belo, ele exige que o Papa deixe Roma e passe a viver na cidade de Avignon, na França. E aí o Papa era um francês, tá? E nesse período o Sacro Império Romano-Germânico ele estava meio que em decadência, certo? E aí esses reis que surgem centralizando o poder ali no século XIV, eles começam a se impor sobre a igreja, tá? Lembrando que a igreja também está em declínio, tá? Em declínio econômico, em declínio moral, em declínio de todas as esferas. E aí o Papa ele vai ser submetido à autoridade do rei da França, certo? E aí ele vai permanecer em Avignon, não o mesmo Papa, obviamente, né? Mas como sede da igreja de 1309 a 1378. E isso vai gerar um conflito também entre os italianos, né, a Península Itálica e o catolicismo como um todo. Tá? Por quê? Porque o rei da França, de certa maneira, agora está mandando no Papa e mandando na cristandade. Aí depois nós temos o fim da dinastia Capitinga, né, que é uma dinastia que vem lá dos povos bárbaros, e o surgimento da dinastia Valois ao longo do século XIV e XV. Tá? E aí, nessa dinastia, a gente tem o Felipe VI, que é o cara que vai entrar em conflito com o Eduardo III da Inglaterra e iniciar a Guerra dos 100 Anos pela sucessão do trono francês. O Filipe o Belo morre, né? E ele não deixa herdeiros. E aí o Filipe VI, né, Filipe de Valois, é um primo de segundo grau dele, e o rei, o Eduardo III da Inglaterra, também é primo de segundo grau. Só que o Eduardo III é primo por parte de mãe, e na França havia uma lei que descendentes por parte de mães, né, do legado feminino, não tinham direito ao trono, apenas os descendentes da linhagem masculina. E aí a Inglaterra não aceita e começa a Guerra dos 100 Anos, que vai durar 117, a gente já viu. Durante esse período, gente, o poder real, a autoridade do poder, ela vai se ampliando. Tá? Por quê? Porque vão passar 5 reis franceses e 5 reis ingleses. E aí, como é um estado de guerra, de conflito, é necessária a presença do rei e a autoridade do rei. E os reis franceses vão aproveitar essa situação para consolidar essa autoridade, para centralizar o poder. E aí, com a vitória na Guerra dos 100 Anos, nós temos a moral do rei francês indo na estratosfera e o poder se consolida de maneira absoluta, ou seja, ele é o único a mandar. Tá? E aí ele manda sem constituição, sem nenhum instrumento legal que faça com que esse poder seja limitado. Por isso, absolutismo.
tá? Só que nós sabemos que a tradição e a religião são limitadores naturais desses poderes. Aí, gente, ao longo do século XVI, nós teremos a Reforma Protestante, tá? Ao longo deste século XVI também, nós teremos a consolidação da burguesia como uma classe social importante e influente. E, como nós já vimos lá atrás, a burguesia vai ser a classe social que vai melhor receber a reforma protestante, ok? E aí, gente, ao longo do século XVI, o protestantismo chega no norte da França e começa a avançar. Por que do norte? Porque ele vem do norte para o sul da Europa, certo? Os protestantes franceses são chamados de huguenotes ou huguenotes, que soa mais bonito, tá? Só que a França, gente, vocês lembram, é um dos países, juntamente com Espanha e Portugal, mais católicos da Europa. E aí, as guerras de religião que vão acontecer na Alemanha, vão acontecer na Inglaterra, vão acontecer na França também, mas com muito mais, como é que eu posso dizer, com muito mais consequências na França. Tá? Por quê? Porque a gente vai ter os católicos se insurgindo contra os protestantes, e aí, desta maneira, nós teremos também uma luta de classes sociais. Olha aí no slide, a burguesia ela vai se tornar protestante, o huguenote, né? E ela vai ter o apoio, olha de quem? Da Elizabeth I da Inglaterra, porque a Elizabeth I era foi uma rainha que praticou durante o seu reinado duas coisas que a fazem singular na história da monarquia inglesa. Primeiro, ela praticou a tolerância religiosa, então ela permitiu a liberdade de culto, e segundo, ela se afastou da nobreza e se aproximou da burguesia. E tem uma explicação lógica para isso. A rainha Elizabeth I era filha da segunda esposa do Henrique VIII. Ela não era filha do primeiro casamento, ou seja, ela não era uma filha oficial, digamos assim. E aí a nobreza inglesa, inclusive, vai preferir a irmã dela, que era filha legítima, antes, né, que é a Dona Maria I. Só que ela era completamente louca e a burguesia, a nobreza inglesa foi obrigada a destroná-la. E aí a Elizabeth era a próxima na linha de sucessão. Só que a nobreza não gostava da Elizabeth por ela ser filha ilegítima. E aí ela, muito inteligente, percebe isso e começa a se afastar da nobreza, apoiando a burguesia. É onde ela consolida a Inglaterra como grande potência burguesa da Europa e do mundo. E aí, quando começa essas guerras de religião, ela vai apoiar a burguesia francesa. Só que a nobreza francesa é extremamente católica. E aí, essa guerra de religião, ela se torna também uma guerra de nobres contra burgueses. E é óbvio que essa guerra de nobres contra burgueses, ela se joga no campo político, no campo econômico. Então, vocês percebam que a França ela entra no século XVI ali com um cenário muito conturbado politicamente. Em 1572, gente, nós teremos... Aí eu estou pulando aqui, tá? Vocês podem ver. Acharam guerras aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto... quinto parágrafo. Foi a partir do século XVI que a oposição ao poder real ganhou um forte elemento de unidade, representado pelo calvinismo. Contra o rei e a nobreza, católicos, levantam-se setores descontentes da nobreza e da burguesia, além do apoio de setores populares. A adoção da religião calvinista, né, os huguenotes, por esses setores descontentes, como forma de afirmarem sua autonomia, deu a essa luta uma conotação religiosa, tanto que as lutas políticas que assolaram a França a partir da segunda metade do século XVI foram chamadas de guerras de religião. Tá? Então, não são apenas guerras no contexto religioso, mas também conflitos que
se desenrolam a partir da religião para o âmbito político e social, tá? E econômico. Aí aqui, ó, Francisco II, houve o primeiro massacre de huguenotes e o confronto tornou-se generalizado, inclusive com a interferência de países estrangeiros. Aí entra a Rainha Elizabeth, da Inglaterra, apoiou os huguenotes, né, os calvinistas franceses, e o Felipe II, os católicos. Felipe II e Elizabeth I, gente, são os dois grandes protagonistas ali do século XVI, tá? Principalmente nas lutas marítimas. Por quê? Porque o Felipe II ele vai se tornar rei de Portugal também, lembram da União Ibérica? E aí ele tem o quê? Ele tem uma fonte inesgotável de prata na América. E é nesse momento que a Rainha Elizabeth contrata um cara chamado Francis Drake, que vai ser um corsário e vai ser o grande personagem da pirataria, né, inglesa contra os espanhóis nesse momento. E aí a armada espanhola, né, era chamada de Invencível Armada. E o Felipe II, num determinado momento, ele tenta invadir a Inglaterra. E aí a Rainha Elizabeth vai conseguir um plano lá, não me lembro direito o que ela faz. Eu sei que ela consegue enviar uma mensagem para todos os corsários e piratas que estavam espalhados pelos mares, e aí a Invencível Armada é muito grande mesmo, né? Tanto que é invencível. E aí eles estão ali no litoral inglês, aquela coisa toda, e de repente, num milagre, essa ajuda chega. Aí o Francis Drake é um dos principais personagens também desse conflito, que é a primeira vez que a Invencível Armada é derrotada. E ela é derrotada no reinado do Felipe II e da Rainha Elizabeth. Tá? Tem um filme sobre a Rainha Elizabeth, que é a Rainha de Ouro, uma coisa assim. Tá? Ela é um personagem extremamente fantástico também. Mas o nosso caso aqui é francês. Aí tem ali, ó, durante os governos de Carlos IX, cujos primeiros 11 anos transcorreram sob a regência da sua mãe, Catarina de Médici, que era, olha só, italiana, a luta entre católicos e protestantes acirrou-se, adquirindo um caráter constante. Tentando pacificar os ânimos e reunificar o país, em 1570, Catarina, pelo Edito de Saint-Germain, concedeu aos huguenotes o direito de culto em algumas cidades e o direito de manter 4 fortalezas. Aí, gente, continua ali, ó. Contudo, temendo a crescente influência do almirante Coligny, líder huguenote, sobre o rei, Catarina tramou com Henrique, duque de Gisele, líder dos católicos, esqueçam esses nomes, tá, gente? O assassinato de Coligny. O atentado falhou, mas acabou desencadeando o massacre de mais de 3.000 protestantes pelas ruas de Paris. Esse massacre, gente, é chamado esse episódio, né, de Noite de São Bartolomeu. Isso aqui sim vocês têm que lembrar, não necessariamente da data, mas do evento, tá bom? Tá? O que foi a Noite de São Bartolomeu? Foi um massacre, tá, onde mais de 3.000 protestantes foram mortos e amanheceram mortos nas ruas de Paris. Tá? O massacre vai reacender uma guerra civil, tá? Que vai ser chamada de Guerra dos Três Henriques. Isso aqui vocês, por favor, não se preocupem, tá? Com o que acontece. Essa guerra ela não é explorada em lugar nenhum, tá bom? Aí, o que acontece de importante, gente? O último Henrique ali, ó, da dinastia Valois, ele morre, tá? Ele morre em... Cadê? Não tem aqui a data da morte dele. O fato é que depois da morte do Henrique III, vai ter fim a dinastia Valois e início a dinastia Bourbon. E a dinastia Bourbon, gente, é a dinastia que vai trazer os franceses lá do século XVI até o século XVIII, até a Revolução Francesa. Tá bom?
Durante o reinado do primeiro monarca Bourbon, que é o Henrique IV, nós teremos a pacificação da nobreza e o Edito de Nantes. Gente, Edito de Nantes é importante, tá? Nem tanto o Henrique IV, nem tanto a pacificação ali. O Edito de Nantes ele é importante porque é um documento que concede liberdade religiosa aos protestantes, tá? Então, Noite de São Bartolomeu, massacre dos protestantes, tá? 1572, Edito de Nantes, 1589. E esse Edito de Nantes, ele é ainda um desdobramento do massacre de São Bartolomeu, tá bom? Depois a gente tem ali Luís XIII. Esse Luís XIII, gente, é o rei que Luís XIII ele tem uma importância muito grande aqui na América, tá? Porque ele vai apoiar, lembrei, ele vai apoiar a guerra de restauração de Portugal, tá? Lembram que Portugal foi da Espanha de 1580 a 1640? Então, o Luís XIII ele governa de 1610 a 1643 e nesse momento da história a França é inimiga comercial da Espanha, tá? Porque a Espanha pegou a riqueza da América toda para ela e os franceses já tinham alguns anos antes tentado invadir o Brasil, né? Mas foram expulsos, tá? E como é que eu posso dizer? Eles vão ficar ali com algumas áreas no Canadá e depois na Guiana Francesa, nas Antilhas também, né, no Caribe. E quando começa a guerra pela independência de Portugal lá na Europa, o cardeal Richelieu ele vai enviar, inclusive, soldados. Ele vai ser um dos grandes apoiadores dos Bragança, tá? Para conseguir expulsar os espanhóis e conseguir a independência de Portugal. Porque qual era o interesse de França e Inglaterra, gente? Enfraquecer a Espanha, certo? Durante esse período também, nós teremos a Guerra dos 30 Anos, tá? Que, para variar, era uma guerra da França com a Europa inteira. Da França não, da Espanha, perdão. O Felipe II, que era rei da Espanha, ele era um dos Habsburgos. E os Habsburgos, eles são uma das dinastias mais antigas da Europa, tá? E aí eles eles governam a Espanha com Felipe II, a Suíça, tá? A região ali do Império Germânico é tudo Habsburgo. E aí o que acontece? A dinastia Bourbon, ela tem uma rivalidade eterna com os Habsburgos. E aí, obviamente, isso vai resultar em guerra. E essa guerra vai ser liderada pela Espanha, né, que é o principal país ali, o mais forte dos Habsburgos. Só que a Espanha está em guerra com Portugal, está em guerra com a Holanda, está em guerra com Portugal pela restauração, está em guerra com a Holanda pela independência da Holanda e está agora em guerra com toda a Europa. São 3 frentes de batalha, certo? E é nesse momento também que a gente vai ter um fortalecimento da França na Europa, porque a dinastia Habsburgo enfraquece e a França vai conseguir anexar territórios que eram da Alemanha, Alácia e Lorena. Vocês já ouviram falar esses 2 nomes, gente? Eu dou um chocolate na nossa volta para quem adivinhar, para quem lembrar da onde que vocês já ouviram falar de Alácia e Lorena. São territórios franceses que vão se tornar os principais fornecedores de carvão, que é a energia ali que vai movimentar a Revolução Industrial para a França. Ninguém lembra, gente? Alácia e Lorena? Vou dar outra dica. Revanchismo francês.
Gabi, não? Vai, pessoal. Lucas, solto. São as cidades que a Alemanha perde depois da Segunda Guerra Mundial. Muito bem, solto. Não é depois da Segunda Guerra, tá? A Alemanha, Alsácia e Lorena é o revanchismo francês na Primeira Guerra Mundial, tá? Porque esse território ele vai ser depois, mais tarde, no século XIX, nós teremos a unificação da Alemanha. E aí, durante essa unificação da Alemanha, nós teremos uma guerra entre Alemanha e França, e aí quem está no governo da França é o sobrinho do Napoleão, a gente vai ver isso mais tarde, é a Guerra Franco-Prussiana. E quando acaba essa guerra, a Alsácia e Lorena são perdidas novamente para a Alemanha. Só que a Alemanha quer esses territórios porque já pertenciam a ela. Tá? E aí percebam que isso começa no século XVI, gente. E é um dos fatores que desencadeia a Primeira Guerra Mundial. Olhem como a história é fascinante. Tá? E aí, quando a França perde, nós teremos a Primavera dos Povos na França, ali em 48, que vai derrubar o último imperador da França, né, o último dos Napoleões, e estabelecer a República definitiva. Aí aqui, só para concluir, gente, está chegando no finalzinho, nós teremos o Luís XIV, tá? Que é o apogeu do absolutismo, o Estado sou eu, né? Onde ele forma o Banco da França, ele faz a frota naval francesa se tornar uma grande potência, tá? E aí nós teremos crescimento econômico, apogeu do absolutismo e expansão territorial. Só que o que esse animal faz? Ele revoga o Edito de Nantes. E aí o que acontece? Ele joga a França toda num novo ciclo de conflitos religiosos. Aí depois vem o Luís XV, onde as crises começam a se agravar generalizadamente, e ele fala, depois de mim, o dilúvio. E o dilúvio vem com o Luís XVI, tá? Que enfrenta a Revolução Francesa, que é decapitado na guilhotina pelo Montesquieu, não, esqueci agora, e a morte do Luís XVI e a Revolução Francesa põe fim ao absolutismo francês. Queridos, eu vou ser derrubado junto com vocês da rede. Amanhã nós continuamos, e aí antes de falar de absolutismo inglês, a gente tira qualquer dúvida aí, tá? Que ficou sobre esse tema, beleza? Beijo para vocês, até amanhã. Fiquem com Deus. Ô, senhor, eu tenho um aviso.